Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como estamos? Espero que tudo bem. Vamos fazer a nossa leitura. Faz tempo que não venho de novo. Fazem alguns dias. Mas vamos lá. Vamos partir para a leitura. Eu vou ler hoje Caminho, Verdade e Vida. Tá? E aí a gente conversa um pouquinho sobre o que a gente leu. Orientadores do mundo. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto? João, capítulo 3, versículo 10. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque afinal esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando no fundo se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os consultores da atualidade prosseguem indignados sobre as realidades essenciais da vida. Indignados não, me desculpe, indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor apenas teórico precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós, outros, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância, e em se tratando de um problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem, porque devem saber. É mestre em Israel e não sabes isto? Essa foi a pergunta respondida por Jesus. Não é? A gente tem que ter consciência da verdade, da realidade da vida, né? Em todos os seus aspectos. Não só sobre a reencarnação, mas como também o crescimento, o avanço, só vem através do respeito, do amor, né? Da caridade. Que legal. Não tinha lido esse daqui, não. Muito bom, muito bom. Enquanto a gente não compreender todos os aspectos da vida e não implementar isso, né, na nossa vida, na nossa cultura, na nossa sociedade, sabe, abraçar todos os aspectos, né, da nossa existência, a gente não vai conseguir entender tudo e melhorar tudo e compreender tudo, né? Isso aí. Bem, deixa eu ler aqui um outro. Vamos ver a religião dos espíritos. Doenças escolhidas. Convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na Terra, quando se mostra na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Não precisamos lembrar neste capítulo as grandes calamidades particulares, quais sejam o homicídio, de que o autor arrasta as consequências na forma de extrema perturbação espiritual, ou o suicídio frustrado que assinala o corpo daquele que o perpetra com dolorosos e aflitivos remanescentes. Deter-nos-emos, de modo ligeiro, no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando enleados no carro físico, sem saber que lhe martelamos ou desagregamos as peças. Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo,
Todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós mesmos. Entretanto, rendemo-nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Você vê só como as consequências de atos maléficos, atos que não carregam o bem, que não carregam o amor, tem para a nossa vida física, como doença, como também vira um ponto de um chamariz para esses espíritos que não são evoluídos, para eles virem aqui e influenciar a gente de maneira ruim, né? Seja na ingestão de alimento inadequado, por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo, mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do cólon, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásticas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas outros, enquanto que na crítica inverterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação e na avareza, engendramos variados tipos de crueldade silenciosa, com que, viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas que nos rodeiam. Exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno de nosso passo. Elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas ou pensando nas estruturas nervosas que conduzem à dor, ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Mantidas tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos, que muitas vezes, sem afetarem a razão, nos mantêm no domínio de enfermidades. Fantasmas que nos esterilizam as forças e pouco a pouco nos corroem a existência. Guardemo-nos assim contra a perturbação, procurando o equilíbrio e compreendendo no bem, expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução de nossos problemas. E ainda mesmo em nos sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemo-nos, ajudando aos outros, na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo, por fim, o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. Você vê, a prática, né, não é só do mal, né, cara, da ignorância, quando a gente é ignorante em relação aos assuntos, às coisas, quando a gente deixa se levar pelas emoções, a gente paga um preço muito caro, porque a gente atrai, a gente se torna afim, né, a gente vibra na mesma sintonia desses espíritos menos inteligentes, né, e aí acaba por produzir um monte de enfermidade no corpo e na mente. Então, assim, precisa realmente prestar atenção e ter bastante cuidado em tudo que a gente faz. Por isso é tão importante a gente carregar a consciência do bem, de Deus, do amor, do respeito, da caridade para com os outros e conosco, né? Para a gente conseguir melhorar nossa vida e plantar algo que valha a pena colher depois, né? Que a gente queira colher depois, porque se a gente deixar ao acaso, aí a gente paga o preço. Né? Doenças escolhidas, muito legal também, eu não lembro desse não. Doenças escolhidas, do livro Religião dos Espíritos. Agora vamos ler o Coragem. Vamos lá, no domínio das provas. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda relação com os reveses do mundo.
Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço e, posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem ao mesmo nível. Alfabetizado assim, no resulto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade da vida interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o progenitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar. E, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito, sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido, e o filho acaba enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidão cósmica, de maneira a que lhe se apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola, ou andaimes na construção. Amealhada a cultura ou levantando o edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Ou seja, não adianta a gente querer proteger, né, os mais amados do nosso coração, de todos os problemas, os estresses, as dificuldades, as provas da vida. Porque um dia ou outro eles vão ter que enfrentar. E quanto mais tarde, mais difícil vai ser a adaptação. Então, assim, a gente tem que deixar viver, passar pelas dificuldades, passar pelos problemas para aprender por si próprio a resolver esses problemas, a enfrentar as dificuldades da vida. No domínio das provas, então estejamos nos domínios das nossas provas, mas não das provas dos outros, né? A gente precisa entender que tem um valor gigantesco que ajuda na nossa construção em direção a Deus. As provas, as dificuldades, que estão aqui como literais andaimes na construção do novo ser. Isso aí, muito legal. Então, vamos terminar essa leitura com esse pensamento, né, de que se a gente está aqui, a gente está por um motivo, se a gente está passando por uma dificuldade, essa dificuldade tem algo a nos ensinar. Então, vamos enfrentar com fé, com amor, se possível, as dificuldades, né? Enfrentar sabendo que a gente vai tirar algo de bom dali e que vai ter um aprendizado maravilhoso e que a gente vai carregar esse aprendizado conosco pela eternidade, né? Tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. E continuemos na busca diária da compreensão, da paz, da verdadeira felicidade, que mora no caminho do bem, no caminho reto, na caridade, no respeito, no amor, tanto a nós quanto aos outros, viu? Tá bom? Na justiça verdadeira. É isso aí. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Deus ilumine o caminho de vocês, hoje e sempre. Tá bom? Até!